Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos. Este é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso, a vertente que estuda os conceitos iniciáticos das civilizações antigas. O ano passado, 2022, estudamos o Egito Antigo e esse ano, 2023, estamos estudando a Índia Antiga, o Vedismo, o Hinduísmo, no livro Bhagavad Gita. Então, se você gosta desses assuntos, compartilhe o link desses vídeos nas suas redes sociais, com seus amigos, dê um like, se inscreva no canal e sejam muito bem-vindos. Então, vamos já para o vídeo desta semana, que vai trazendo aqui o projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, esse ano, o hinduísmo. Então, sempre importante termos os nossos objetivos bem claros, que é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar ações práticas para a sociedade em forma de trabalho, através do nosso testemunho. Aqui é a nossa agenda dos encontros, dos estudos. Estudamos o canto 13, que vamos refletir nesse vídeo no dia 3/9, e sempre damos o clima a nossos estudos, trazendo esse provérbio hindu que diz: a árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. Então, o livro que nós estamos estudando, a tradução é esta, vocês já estão acostumados, do Bhagavad Gita, a canção do Senhor, e no canto 13, no capítulo 13, que tem o título O Yoga, da distinção entre o campo e o conhecedor do campo. Algumas traduções traz relação entre o corpo e a alma, ou entre a matéria e o espírito. Então, depende da tradução, e já veio uma curiosidade nesse canto 13. O autor do livro, ele coloca 13.0, né, nessa estrofe desse canto, trazendo a informação que nem todos os manuscritos eles possuem esse verso. Então, aqui no livro, ele trouxe como 13.0, quando ele diz: Arjuna disse, cosmo, Prakriti, e o espírito, Purusha, campo e o conhecedor do campo, conhecimento e aquilo que deve ser conhecido. Disso, ó Queixava, desejo ter ciência. Então, Arjuna já pedindo para Krishna explicar sobre esses conceitos. Então, os manuscritos de alguns achados, eles não possuem esse termo inicial, essa estrofe inicial, que aqui é caracterizada como 13.0. Só uma curiosidade. No verso 1, diz o Senhor bendito: este corpo e esta mente, ó filho de Kunti, é chamado de campo. Aquele que conhece esse corpo e mente é chamado de conhecedor do campo, por aqueles que o conhecem. E deves conhecer-me também como conhecedor do campo, em todos os campos, ó descendente de Bharata. Conhecimento do campo e do conhecedor do campo. Este eu tenho na conta de verdadeiro conhecimento. Então, todos aqueles que conhecem, se a gente fosse trazer aqui, né, o campo, a tradução de alguns livros, né, alguns tradutores, alguns pesquisadores, né, o campo, o conhecedor do campo, como o
corpo e a alma. Então, aqueles que conhecem o corpo e a alma, Krishna diz, ou a matéria e o espírito, né? Consegue fazer essa distinção entre os dois. E Krishna diz que ele tem por conta de ser o verdadeiro conhecimento, quando a gente se conhece, se distingue, né? O que é uma coisa e o que é outra coisa num aspecto uno do nosso ser. O que é, o que é esse campo? Como ele é? Quais são as suas modificações? E de onde ele vem? Bem como quem ele, ou seja, o conhecedor do campo é, e qual é o seu poder? Ouve agora de mim tudo isso em breves palavras. Então, Krishna vem trazendo sobre, né, essas teorias desse campo e também do conhecedor do campo. No verso 4, essas coisas foram cantadas pelos videntes, pelos rishis, de diversas e distintas maneiras em vários hinos, bem como em expressões aforísticas sobre o fundamento universal, Brahman, conclusivas e sustentadas por raciocínios válidos. Os grandes elementos, o sentido do ego, a faculdade da sabedoria e o não manifesto, os 11 sentidos, incluindo a mente inferior, e as 5 pastagens e vacas dos sentidos. Esse verso é bem complexo, né? Então, os grandes elementos. O que seriam esses grandes elementos? Seria a terra, a água, o fogo, o ar, o éter, e as pastagens das vacas, né? As 5 pastagens da vaca seria as 5 faculdades dos órgãos de cognição e de ação. Então, seriam nossos 5 sentidos. Então, se a gente pegar esse verso e falarmos assim, a terra, a água, o fogo, o éter, o sentido do ego, a faculdade da sabedoria e o não manifesto, os 11 sentidos, incluindo a mente, as 5 faculdades de cognição, os 5 sentidos nossos de cognição e ação, o desejo, a aversão, o prazer, a dor, a confusão, a consciência e a retenção, tudo isso, em suma, é descrito como campo, com suas modificações. Então, Krishna dizendo que o que é campo, ou o que é corpo, ou a matéria, ou, ou o campo, né? Campo, corpo, matéria, para ele é os sentidos, tudo isso aqui faz parte do campo e as suas modificações, as suas alternâncias. A ausência de orgulho, a ausência de pretensão, a não violência, a paciência, a retidão, a reverência pelo preceptor, a pureza, a estabilidade, o autodomínio, a indiferença pelos objetos dos sentidos e, com efeito, a ausência de sentido do ego, o ankara, a intuição dos defeitos do nascimento, da morte, da velhice, da doença, do sofrimento, o desejo, a ausência de emaranhamento com os filhos, esposo, lar e outras coisas semelhantes, uma equanimidade constante nos acontecimentos desejáveis e indesejáveis, a constância no conhecimento da base do eu e a intuição do objetivo do conhecimento da realidade, tudo isso se proclama ser o verdadeiro conhecimento. A ignorância é o contrário disso. No verso 11. No verso 12, declararei agora aquilo que se deve ser conhecido, conhecendo o qual o yogi alcança a imortalidade, o fundamento universal,
supremo e sem princípio, não é chamado nem de ser e nem de não ser. No 13, no verso 13, Krishna continua. Esse fundamento universal, esta presença no mundo, com mãos e pés em toda parte, olhos, cabeça e bocas em toda parte, ouvidos em toda parte, envolvendo a todas as coisas, embora pareça possuir todas as qualidades sensoriais, ele é despido de todos os sentidos. Não se apega a nada, mas a tudo sustenta. Está além das qualidades primárias, dos gunas, né? E no momento é aquele que flui das qualidades primárias. Esse fundamento universal está fora e dentro de todos os seres, imóveis, mas móvel em razão da sua sutileza. Não pode ser conhecido, situa-se ao longe e, no entanto, está perto. E indiviso habita aparentemente dividindo nos seres. Este Brahman deve ser conhecido como sustentador dos seres, seu devorador e seu gerador. Esse fundamento universal também é chamado de luz das luzes, além da escuridão. É o conhecido e aquilo que se deve, é o conhecimento e aquilo que se deve ser conhecido. É acessível ao conhecimento, sediado no coração de todos os seres. Então, parando aqui um pouquinho nesse verso 17, a gente vê a explicação de Krishna, né, claramente que esse campo ele está muito ligado, né, a todos os seres, a todas as coisas, e a gente vai tendo uma ideia muito próxima do que a gente vê dentro do Espiritismo como o fluido cósmico universal, que a gente também não conhece, né, a fundo, sabemos que ele está lá, mas ele é uma energia tão sutil, tão, né, tão muito semimaterial, quase não é material, né, que nós nem sabemos que ela existe, nem temos a percepção da sua existência. E, ao mesmo tempo, está no coração de todos nós, de todos os seres. Então, eu faço um balanço aqui entre, né, essas tradições védicas, entre o fluido cósmico universal e a centelha divina, né, essas duas energias associadas que faz parte da nossa existência. Então, a gente precisa do fluido cósmico, né, universal, para gerar tudo que a gente conhece como matéria, como coisas palpáveis, e também está em todas as partes, em tudo ao mesmo tempo, né? Com olhos e bocas, essa simbologia trazida pelos vedistas, né? Pela tradição aqui de Krishna, do Bhagavad Gita, essa simbologia de estar em todas as partes, com os pés em todas as partes, com as bocas, com os olhos em todas as partes, vendo tudo, sentindo tudo, pegando, tateando tudo, e está em todas as partes ao mesmo tempo, mas também dentro dos nossos corações. Bem interessante esses preceitos de Krishna. No verso 18, ele continua: assim se explicam em breves palavras, não só o campo, como também o conhecimento e aquilo que se deve ser conhecido. Sabendo disso, o meu devoto se aproxima do meu estado de ser. Então, quanto mais ciente a gente tem dessas energias, né, de tudo que Krishna vem falando, mais próximo nós estaremos da divindade. Então, Jesus ele disse, né, conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, quanto mais nós vamos conhecendo essa verdade, essa realidade, né, o R maiúsculo, mais próximo da divindade nós estaremos. No verso 19, ele continua: estejais cientes de que tanto o cosmo, então, de novo, né, o corpo, a matéria, como o espírito, né, o Purusha, a alma, o espírito, o ser material, são sem princípio e estejais cientes também de que as modificações e as qualidades primárias nascem desse cosmos. Então,
tudo que a gente modifica, as qualidades primárias, ela vai nascendo dessa, né, dessa matéria, desse corpo, né? Tudo isso está sendo criado a partir das qualidades primárias que a gente viu dos gunas, a partir desse cosmo, desse corpo, dessa matéria. O cosmo é chamado de causa em relação às atividades dos instrumentos e efeitos cósmicos. O espírito é chamado de causa em relação à qualidade de fruir do prazer e da dor. Então, aqui ele vai falando quais são as causas de cada coisa relacionada tanto à parte, né, da matéria como à parte do espírito, da alma. O espírito, repousando no cosmo, flui das qualidades primárias das gunas, nascidas do cosmo. O apego às qualidades primárias é a causa de seu nascimento em úteros bons, sati, ou maus, né? E maus, asati. Então, sati ou asati são esses úteros que nascem aqueles que estão apegados às qualidades primárias. Quer dizer o seguinte, que toda vez que nós estamos ligados à matéria, não importa se seja boa ou ruim, nós teremos que nascer de úteros. Olha que interessante esses conceitos védicos, né? Do Bhagavad Gita, de Krishna. Teremos que nascer de úteros, teremos que nascer na matéria, né? Teremos que ficar aqui na matéria. Não importa, pode ser bom, então eu vou nascer de um útero bom, vou ter uma saúde boa, vou ter uma condição financeira boa, etc. Ou úteros maus, vou nascer sem saúde, se a gente for interpretar dessa forma, parte financeira também desequilibrada, ou a parte sentimental desequilibrada, não importa qual é a vertente que a gente vai classificar o bom e o mal, mas estaremos aqui no mundo. Não importa, nascidos de úteros na matéria, não importa a nossa condição financeira, intelectual, teremos dores, né? Dor de dente, dor de cabeça, dores sentimentais, não importa. Nascemos aqui, de alguma forma teremos dores. Então, a tradição do Bhagavad Gita vem falar para nós o quê? Que nós temos que nos desapegar até das qualidades boas, né? Das qualidades primárias boas, da sátua, né? Sairmos desse desapego para que possamos ascender e não precisarmos reencarnarmos mais aqui no nosso planeta. No verso 22, ele continua: o espírito supremo nesse corpo é chamado de supervisor, permitidor, sustentador, fruidor, grande senhor e também supremo si mesmo. Quem assim conhece o espírito e o cosmo, juntamente com as qualidades primárias, ele não nascerá de novo, seja qual for o seu modo de existência. Então, quando a gente conhece, né, esse conhecimento nós estamos cientes disso e fazemos tudo aquilo que é necessário para não ficarmos presos às qualidades primárias, à matéria, às ações. Então, temos que sempre estarmos libertados dessas energias que nos aprisionam nesse planeta para não nascermos de novo, para nascermos em outros orbes. Alguns, por si mesmo, percebam o si mesmo, sem si mesmo por meio da meditação. Então, às vezes, nós vamos perceber esse nosso algo a mais pela meditação. Outros, por meio do Sankhya Yoga, e outros ainda por meio do Yoga da ação, Karma Yoga. Então, nós vamos perceber a nossa essência, né, o si mesmo elevado, a nossa essência, através desses preceitos, né, meditação, Sankhya Yoga, ou o Karma Yoga, ou Yoga da ação, que é esse que a gente mais vincula aqui nas nossas reflexões do Bhagavad Gita, é muito apoiado na ação, né? O yoga da ação, e sem se prender ao fruto dessa ação, o Karma Yoga. Muito bem, qualquer entidade sátua, nascido, móvel ou imóvel, esteja ciente de que ela
nasceu da união do campo com o conhecedor do campo, ó Baratar Saba. E aquele que que vê, perdão, no 29, vamos lá de novo. E aquele que vê que as coisas, que as ações são executadas unicamente pelo cosmos e que o si mesmo é, portanto, não agente, ele vê verdadeiramente. Quando percebe que os diversos estados de existência de todos os seres repousam no um, no uno, no único, e quando compreende que sua distribuição procede disso, ele alcança o fundamento universal. Então, aqui está falando dessa unidade, né, que tudo vem do uno, de uma fonte única, muito alinhado com os preceitos cristãos, que vem de Deus, apesar de algumas correntes católicas e protestantes acredita que esse uno é uma trindade, é três, em um, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós aqui no Espiritismo não acreditamos nessa unidade, nesse um, igual os nossos irmãos hebreus, né, que também acreditavam no Deus único, um único Deus, uma única, uno, uma única força, uma única existência, e os seus preceptores. E nós, do Espiritismo, também temos essa convicção nesse único, nessa força una, como as tradições védicas e também as tradições egípcias também acreditavam nessa força única, né, suprema, maior, e depois os seus preceptores, que muitos chamam de Deus, né, deuses com D minúsculo, esses deuses com D minúsculos, que são os auxiliares ou a manifestação dessa força una. No 31, pelo fato desse mutável si mesmo, supremo, ser sem princípio, estar além das qualidades primárias, embora habite no corpo e na mente, ele nem age e nem se macula, ó filho de Kunti. Assim como o onipresente éter, em razão de sua sutileza, não se polui, assim também o si mesmo, embora habite em toda a parte dos corpos, não é maculado. Perdão. Assim como o sol ilumina sozinho todo este mundo, assim também o possuidor do campo ilumina o campo, ó descendente de Bharata. No 34, aquele que com o olho do conhecimento conhecem desse modo a diferença entre o campo e o conhecedor do campo, e também o caminho da libertação em relação ao cosmos, dos elementos, o Bhuta, este dirige-se ao Supremo. E assim termina o canto 13, o yoga da distinção entre o campo e o conhecedor do campo, ou o corpo e a alma, ou a matéria e o espírito. Depende da tradução. E aqui tiramos alguns pontos para a nossa reflexão e aquilo que precisamos trazer para o nosso dia a dia. Primeiro, é reconhecer em mim a matéria, saber distinguir, né, o que são coisas da matéria e o que são coisas do espírito. Então, vemos muito manifestação nesse sentido nas cartas paulinas, nas epístolas de Paulo. Ele também suscita essas reflexões, né? Aquilo que é da carne, ou aquilo que é da matéria, e o que é do espírito é do espírito. Então, nós temos que ter muito conhecimento, reconhecer isso em nós para podermos evoluir. Também uma coisa interessante é utilizar o fluido cosmo universal a nosso favor. Então, sabemos que ele existe, que ele está em toda parte, que ele está envolvendo a todos, e muitas vezes não fixamos, né? A gente precisa ter a nossa intenção e a nossa atenção naquilo para que possa fazer algo de benefício, né? Trazer algo de benefício a nós. E sempre aqui, Krishna falando sobre o desapego da matéria para a gente poder ascender a outros órgãos. Na parte dos Hebreus, vemos aqui
um verso, 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, que ele vai dizer: então o Espírito de Yahvé virá sobre ti, entrarás em delírio com eles e te transformarás em outro homem. Então vemos que os hebreus também acreditavam nesse Espírito Supremo que pode entrar dentro de nós, estar em toda parte, entrar em nós e transformar as nossas vidas, as nossas relações. Na parte dos cristãos, que aqui referimos ao Novo Testamento da Bíblia, e na parte dos hebreus, que referimos ao Velho Testamento da Bíblia, vemos em João 3, capítulo 3, versículo 5, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para a gente entrar no reino de Deus, precisamos nascer de novo do Espírito ou em Espírito. Na parte do Espiritismo, fomos no Livro dos Espíritos, na questão 27, que Kardec pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta é sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, qual que é a Trindade universal? Deus, Espírito e matéria. Muito bem. Muito interessante aqui esses conceitos bem alinhados, né? A gente vai refletindo nessa vertente entre as tradições judias, hebraicas, cristãs, espíritas, e vamos vendo as correlações com as outras escolas de iniciação, que é bem interessante. Então, exercício prático aqui. Se eu conheço o caminho para a minha iluminação, por que é tão difícil me iluminar? Isso aqui nós fizemos no nosso grupo, estudamos, a gente sempre traz as reflexões, que é para a gente também poder usar as reflexões do nosso dia a dia. Se eu conheço o caminho para a minha iluminação, por que é tão difícil de iluminar? Lá nós ficamos ideia, momento de partilha, e aqui a gente nunca faz isso, não vem ao caso. No próximo encontro, estaremos estudando o canto 14, o yoga da distinção entre as três qualidades primárias, gunas, e o nosso exercício enquanto estamos estudando, identifico em mim quais as três qualidades primárias gravito mais. Muito bom, pessoal, é isso aí. Agradeço muito, até o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por estar acompanhando aqui os nossos estudos. Ficamos muito, muito felizes quando há bastante visualização no vídeo, porque isso traz, de certa forma, a disseminação desses conceitos tão necessários na nossa vida. Que nós possamos sempre ouvirmos, estudarmos e trazer para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, esses preceitos e exercitarmos dia a dia em nós mesmos, nos nossos corações e nas nossas ações. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços, que possamos ficar na paz do Senhor bendito, Hare Krishna. Até a próxima, pessoal. Tchau.